Em 1979, estreou um programa infantil religioso chamado Joy Junction. I think Marty wants to be sure and mention the Mailbox Club. Oh, That's right, Ron. We want all the kids to write in and join on the Mailbox Club. À primeira vista, ele parecia completamente comum, mas existe uma história envolvendo esse programa que o transformou em um dos casos mais bizarros que eu já vi. Joy Junction era um programa infantil cristão de televisão. Ele estreou em 10 de novembro de 1979 e foi exibido inicialmente nos Estados Unidos, por uma emissora religiosa. Cada episódio durava cerca de 30 minutos e seguia uma estrutura bem definida. Uma lição bíblica era contada através de uma história encenada, intercalada com jogos, participação da plateia e interação direta com crianças. What is your name? Street. And how old are you, Lisa? 10. And what grade are you in? 5th. So you find school very hard? O cenário representava uma pequena cidade fictícia, chamada Joy Junction. Era nesse lugar que todos os personagens viviam, e onde cada episódio trazia uma nova lição sobre fé, respeito, honestidade e outros valores cristãos. I'm adopted, I'm chosen, I bear my father's name. Just a life of luxury in the castle with the king. O programa contava com um elenco fixo de personagens. O principal deles era o xerife Don, interpretado pelo próprio criador do programa, Don McAllister. Era ele quem conduzia os episódios, conversava com as crianças e apresentava as histórias do dia. Além dele, também havia Forrest Pedley, um professor de fala calma, que normalmente aprendia alguma lição ao longo do episódio, e Whistler Dan, um fazendeiro que costumava aparecer contando histórias e participando das encenações. Entre todos os personagens, porém, havia uma dupla que aparecia praticamente em todos os episódios, Ron e Marty. Ron era o ventríloco, enquanto Marty era um boneco de fantoche que sempre fazia perguntas, cometia pequenos erros ou se metia em situações engraçadas. I'm bringing you the best news in the whole wide world. A dupla era interpretada pelo ventríloco Ronald Williams, que também fazia apresentações em escolas, festas de aniversário e em sua igreja, onde comandava um espetáculo semanal de marionetes para crianças. Através das conversas, os dois personagens ensinavam lições simples para as crianças, mas algo preocupante aconteceu. Depois de permanecer no ar por mais de 20 anos, em um sábado qualquer, Joy Junction simplesmente deixou de ser exibido. O programa simplesmente saiu do ar e nunca mais voltou. As poucas gravações que sobreviveram não são oficiais. Na verdade, quase tudo o que existe hoje foi preservado por pessoas comuns, que gravaram alguns episódios em fitas VHS, enquanto assistiam à televisão décadas atrás. Com isso, muitos episódios acabaram perdidos para sempre, restando apenas alguns clipes e gravações de qualidade bastante baixa, que foram enviados para a internet anos depois. Ao pesquisar sobre Joy Junction, também é possível encontrar um rumor bastante conhecido entre pessoas interessadas no caso. Segundo essa história, a emissora teria destruído as fitas originais do programa, impedindo que elas fossem arquivadas ou republicadas no futuro. Foi então que eu me perguntei, por que um programa infantil religioso, que aparentemente não tinha nada demais, simplesmente desapareceu e os seus criadores queriam fazer com que ele nunca tivesse existido? A resposta está em uma investigação policial, que acabou trazendo o nome desse antigo programa infantil de volta. Tudo começou quando a polícia prendeu um homem chamado Michael Earnett, suspeito de produzir e distribuir coisas infantis pela internet. Durante a análise de seus computadores, investigadores encontraram centenas de imagens e vídeos envolvendo pessoas menores. A maioria das vítimas era impossível de identificar, mas em uma das fotografias havia um pequeno detalhe que mudaria completamente o rumo da investigação. Ao fundo da imagem aparecia uma garrafa de água, com o nome de uma escola de natação, localizada em Johnson County. A polícia conseguiu identificar o local, encontrou a criança da fotografia e, ao conversar com ela, descobriu quem era o responsável por aquilo. A criança apontou diretamente para Michael Earnett. Enquanto analisavam seus computadores, os investigadores encontraram um longo histórico de conversas online, com diversas pessoas espalhadas pelos Estados Unidos. Entre todos aqueles nomes, havia um que chamou a atenção: Ronald Brown, ou
como milhares de crianças o conheceram durante décadas, Ronald Williams, o ventríloco que dava vida aos personagens Ron e Marty em Joy Junction. Fora das câmeras, ele continuava fazendo exatamente o que fazia na televisão. Trabalhava diariamente com crianças, em escolas e festas de aniversário. Ronald parecia estar sempre rodeado delas, e ninguém via problema nisso. Mas, olhando para trás, existia um primeiro sinal de que algo não estava certo. Em 1998, Ronald foi parado em uma blitz de trânsito por excesso de velocidade. Ao revistar o carro, o policial encontrou uma peça de roupa íntima infantil. Ronald explicou que a peça pertencia ao figurino de seu fantoche, Marty. O policial aceitou a explicação e ele foi liberado sem maiores consequências. Só que quanto mais se pesquisa sobre a vida de Ronald fora das câmeras, mais estranhas as coisas ficam. Ele morava a menos de um quarteirão de um playground bastante frequentado pelas crianças da vizinhança, e todas as quartas-feiras organizava um encontro em sua própria casa. As crianças apareciam para comer pizza de graça, e depois ele mesmo as levava de van até a igreja. Alguns desses encontros, segundo vizinhos, aconteciam sem que os pais soubessem. Com o tempo, começaram a circular rumores na vizinhança. Diziam que Ronald escondia bicicletas de crianças embaixo da própria casa. Diziam também que, em algum momento, brinquedos de cunho adulto teriam sido encontrados perto do local. Mesmo assim, Ronald nunca foi preso por nenhuma dessas situações. Durante anos, nenhuma investigação avançou, até que a polícia bateu à sua porta em 2014. O que os investigadores encontraram dentro daquela casa transformou completamente a imagem que todos tinham de Ronald Brown. Primeiro, mais de 200 imagens classificadas como material de, bom, você sabe. Depois, centenas de outras imagens, envolvendo menores, por exemplo, cara, isso é doentio, dentro de panelas. Indo mais a fundo, os investigadores encontraram um disco rígido adicional, com mais material e um panfleto de uma criança desaparecida da região. Mas nenhum desses objetos impressionou tanto os investigadores quanto uma coleção inteira de diários escritos praticamente todos os dias, desde 1978. O pior vem agora. Os diários eram diários de verdade, escritos praticamente todos os dias, e, segundo os investigadores, registravam décadas de uma obsessão doentia por pessoas. Um padrão de pensamento que ele vinha documentando havia mais tempo do que a própria Joy Junction estava no ar. Entre o material apreendido, havia também centenas de fotografias de um menino chamado Andrew. Andrew fazia parte da comunidade da igreja de Ronald e havia morrido anos antes, vítima de um tumor cerebral. As fotos, segundo a investigação, documentavam o menino ao longo de todo o seu declínio, até o dia do velório. Os investigadores também encontraram uma conta antiga em um fórum online, voltado a pessoas com interesses semelhantes. Nela, Ronald teria admitido uma fixação por crianças sem vida desde muito jovem. Ronald mantinha, havia tempos, um histórico de chats com Michael Earnett, o mesmo homem cuja prisão havia dado início a toda a investigação. Em alguns momentos, Ronald chegou a enviar a Earnett a fotografia de um específico, uma criança da sua própria igreja, junto de um plano detalhado para uma data marcada. Um plano que, segundo os investigadores, ia muito além de qualquer coisa que pudesse ser chamada de... Enfim, cara, mano, lembra da foto da panela? Então, coisa de doente. Durante o interrogatório, Ronald admitiu parte do que estava nas conversas, mas alegou que tudo não passava de uma encenação. A polícia não teve o mesmo entendimento. Em 2014, Ronald foi condenado a 20 anos de prisão. Ele morreria na prisão por volta de 2020, antes de cumprir a sentença completa. As conversas encontradas nos dispositivos de Earnett levaram a uma rede muito maior. Centenas de outras pessoas espalhadas pelo país também foram identificadas e presas nos anos seguintes. Hoje, não existe nenhum registro oficial ligando Joy Junction a esse caso. Nenhuma emissora que exibiu o programa o menciona, não há matéria de jornal arquivada contando essa história do jeito que ela foi contada aqui. O que restou foram fitas VHS, alguns clipes na internet e a memória de quem assistiu. Mas uma coisa é verificável, Ronald Brown existiu, foi condenado por crimes reais e por mais de 20 anos esteve exatamente onde ninguém pensaria em procurar, na frente das câmeras, ensinando crianças.